Olá pessoal, vamos iniciar hoje o nosso estudo de vigas compostas, tá? São vigas isostáticas aí que a gente vai estar trabalhando, tá? É, no caso elas são chamadas de viga Gerber, né? E a gente faz uma resolução delas por decomposição, ok? Então a gente decompõe essa estrutura aqui em duas, tá? E o somatório dessas estruturas, feita essa decomposição, né, vai gerar essa viga compostas que a gente está trabalhando. Então, essa viga ela vai ser o resultado, né, do somatório de duas vigas simples. Então, de uma viga engastada e de uma viga biapoiada. Se você reparar aqui, eu tenho um apoio do primeiro gênero e aqui um apoio do terceiro gênero. Eu vou manter esses apoios, né, dessas vigas e vou adicionar é, ações aqui na extremidade, tá, da viga. Se eu colocar, não vai importar a direção, tá? É, o sentido, aliás, né? Então, se eu colocar uma força vindo da esquerda para a direita, aqui eu tenho que colocar da direita para a esquerda, tá? Se eu colocar aqui de baixo para cima, nessa outra extremidade eu tenho que colocar de cima para baixo. Isso levando em consideração que a minha viga ela tem um ponto A, ponto B, C e D, tá? Então, no ponto A, eu tenho essa condicionante, né? No ponto B, eu vou ter essas reações e no ponto C, aliás, C, D, né? Então, vou ter essa condição aqui no ponto B, tá? Eu vou ter uma força VB, que é a mesma força VB que está aqui. Vou ter uma força HB, que é a mesma força HB que vai estar aqui, ok? Beleza. Mas qual viga eu tenho que resolver primeiro para começar a responder esse exemplo, né? Pessoal, basicamente é o seguinte, eu vou responder aquela viga que quando eu separo, ela vai ser hipostática, ela vai cair, tá? Então, a viga que eu vou responder vai ser essa viga do trecho BD, tá? Porque imagina, se eu excluir essas reações, o que vai acontecer com essa viga? Ela vai vir aqui despencar. Ela vai fazer isso aqui, não é? Concorda? Então, então eu vou ter que começar por esse trecho, tá? No caso desse trecho AB, se eu tirar essas reações aqui, né? O que vai acontecer com a viga? Nada. É, ela vai permanecer isostática, tá? Então, basicamente, o método de resolução dessa estrutura vai ser o quê? O somatório desses diagramas aqui, né, com essas reações, vai me dar o dessa viga composta. Então, o que vai acontecer? Eu vou responder primeiro a que fica instável, né? E depois eu respondo a que fica estável com a separação da estrutura. Então, nesse caso aqui, é essa parte aqui, tá? Se eu for pegar outros exemplos aqui, deixa eu só mostrar outros exemplos aqui. Tá.
Se eu pegar essas outras duas vigas aqui como exemplo, aqui eu tenho uma viga com dois apoios, né? Aí eu tenho a rótula que quebra a estrutura, que é uma junta de dilatação, e aqui eu tenho outra viga biapoiada, né? Só que ela está apoiada aonde? Ela está apoiada na ponta dessa outra viga. Logo, essa parte aqui é a parte que, se eu excluir, se eu separar a viga, essa viga aqui ela não vai ser estável, tá? Então a gente tem que começar a ver essas situações. Nesse outro exemplo, aqui eu tenho um apoio do terceiro gênero. Então, quando eu tenho um apoio do terceiro gênero, eu já sei que essa parte aqui é a que eu vou responder por último, tá? E essa parte aqui é a parte instável, tá? Não é estável, é instável. Ela pode cair ali, né, com a separação dessa viga, tá? Então, quando eu entro aqui nesse dente Gerber e faço essa separação, eu tenho que começar a responder essa parte da estrutura, para depois passar para essa. Aqui, quando eu tenho a parte que tem dois apoios, é a parte o quê? Estável. Logo, eu tenho que responder essa aqui primeiro. Então, a ordem sempre vai ser essa. Eu respondo sempre a parte que está instável. Depois eu passo para a parte estável da estrutura, a segunda etapa, tá? Deram para tirar as dúvidas, ficar bem claro sobre isso? Ok, né? Professor, a Inês pediu para avisar para o senhor que a internet dela caiu, ela está usando dados móveis e não tem como ela acessar a aula hoje, Não, tranquilo. tá? Então, a gente tem essa situação. Ficou bem claro para vocês que quando eu trabalho com as vigas compostas, eu tenho que é a mesma forma de resolução da viga simples, porém eu tenho que responder cada caso isolado é, e com a primeira etapa, a parte instável e depois passar para a parte estável, tá? Depois de frisar isso, a resolução é igual, tá? A resolução vai ser igual. E aí, como é que a gente vai fazer essa resolução? Vou partir para a primeira etapa, que vai ser essa, depois para a segunda etapa, que vai ser essa outra estrutura, tá? Então, na primeira etapa, eu vou ter uma viga biapoiada, tá? Com uma carga pontual de 20 kN, uma reação VD, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, e aqui eu vou ter o que? VB e aqui HB, tá? Tanto faz a ordem que eu coloquei aqui das minhas setinhas, tá? Por que tanto faz a ordem das minhas setinhas? Porque se der negativo, eu sei que eu tenho que inverter o sentido, tá? Eu sei que essa minha viga vai gerar duas seções, né? Então, vou ter S1 e S2, tá? Primeira etapa, eu estou fazendo no trecho, né? No trecho BD, tá? Desse segmento. E esse aqui é o meu DCL, né? Inicial. Partindo desse DCL, eu vou ter somatório das forças verticais, melhor, horizontais, que é igual a zero. Aí eu vou ter que HB é igual a zero. Vou ter que aqui é 2 metros. Aqui também é 2 metros, né? Aí vou ter somatório das forças verticais é igual a zero. Portanto, eu vou ter o quê? VB mais VD é igual a 20 kN.
Vou ter aqui somatório das forças. Forças não, né? Momento. No ponto B é igual a zero. Sentido horário, sentido positivo, tá? Aí eu vou ter o quê? Nesse ponto aqui é o ponto B, né? Ponto C, ponto D. Eu vou ter 20 vezes 2, né? Positivo, menos VD vezes 4. Isso aqui é igual a zero. Aí eu vou ter que VD é igual a 40, né? Dividido por 4. Positivo, né? E eu vou ter que VD é igual a 10 kN, né? Já dava para saber aqui de cara, porque é simétrico. Logo, né? Meu VA não, VB vai ser 10 kN, tá? Partindo disso, eu já tenho aqui as minhas reações, né? Então, eu posso partir aqui para as reações da segunda etapa, né? Da segunda etapa, eu vou ter reações da segunda etapa, que é o trecho AB, né? Vou ter uma viga em balanço, vou ter essa reação aqui VB, né? Que é de quanto? 10 kN. Basicamente, a reação de uma viga, ela passa para outra viga que é estável, de forma como se fosse o quê? Uma ação. Então, ficou 10 kN. E aí eu vou ter uma resultante aqui, né? Que é essa resultante aqui de 10 vezes 4, né? Então, vou ter essa resultante aqui de 40 kN, né? Essa resultante, ela é oriunda de um carregamento distribuído aqui, né? De 10 kN por metro. Pegando isso, aqui eu tenho 2 metros, deixa eu verificar, né? 4 metros, então é 2 e 2. Aqui, desse meu DCL, né? Inicial, eu vou ter ponto A, ponto B. Vou ter aqui VA, vou ter aqui HA e vou ter aqui qualquer direção, qualquer sentido, meu MA, tá? Então, pegando por isso aqui, né, eu já sei aqui, ó, somatório das forças horizontais igual a zero, portanto, eu tenho que HA é igual a zero. Vou ter somatório das forças verticais igual a zero, então vou ter aí meu VA é igual a 40 mais 10, né? Então 50 kN. E vou ter aí somatório dos momentos em A é igual a zero, sentido horário, sentido positivo. Aí em A eu vou ter o que? MA mais 40 vezes 2, né? Isso é um dos momentos, mais 10 vezes 4, tá? Isso tudo aqui tem que dar igual a zero. Esse MA está positivo, então eu sei que MA é igual a menos, né? Aí eu vou ter 80 mais 40, 120, né? Menos 120 o quê? Quilonewton metro, né? E daí o que que eu vou fazer? Eu sei que deu negativo, eu vou inverter essa direção. Então eu vou ter aí, eu posso ter aí, né? O meu DCL final, né? Dessa estrutura. Que vai ser o quê? Ponto A, B. Aqui eu vou ter VA, que é de 50 kN.
Aqui eu vou ter meu MA, que é de 120 kN metro, né, que é a reação do engarte. Aqui eu vou ter 10 kN, que é a ação da viga, né, aí nela. E aqui, durante toda a minha estrutura, eu vou ter 10 kN por metro, tá? Então, basicamente, esse aqui é o meu diagrama de corpo livre. Eu vou ter esse outro diagrama aqui de corpo livre, né? Então, esse aqui é do trecho A ao B. Do trecho B ao D, eu vou ter aqui, né, 10 kN, 10 kN, e aqui eu vou ter 20 kN. Repara bem nisso aqui. Aqui eu respondi primeiro, né, esse trecho da viga. Essa reação da viga vira ação na parte estável, tá? Então, esse valor virou ação na minha outra viga, certo? Desse DCL final, eu começo a resolver as minhas equações dos esforços solicitantes, tá? Então, desse DCL final, né? No caso, esse ponto B aí, ele é junto, né? Esse ponto B, C e D. Esse ponto B aí, ele é igual a esse aqui, eles estão saindo da mesma rótula, tá? E aí eu vou ter quantas seções para responder essa questão? Vou ter S1, S2 e S3, tá? Então vou ter três seções aí para responder, né, a minha viga composta. E aí eu começo com as minhas equações, né? Dos esforços solicitantes internos, tá? Como é que eu vou fazer essas equações dos esforços solicitantes internos? Da mesma forma que eu fiz nas outras questões, gente, tá? Do mesmo jeitinho. Eu posso vir pela direita, eu posso vir pela esquerda, tá? Pelo lado que ficar mais fácil para vocês. Então, tipo, em S1 eu posso vir aqui. Eu posso vir tanto pela direita, quanto pela esquerda. Em S2 eu posso vir aqui pela esquerda, que é mais fácil. Em S3 eu posso vir aqui pela direita, que é mais fácil. E aí eu vou ter x1, x2, x3, tá? Então vou ter três valores de x, sendo que o x1 varia de 0 a 4 metros, né? Sendo que o eixo de referência aí é do ponto B ao A. Em x2, aqui é 2 metros, né? Aqui é 2 metros também. Então, x2 varia de 0 a 2 metros, tá? Sendo que 0 é o ponto B e 2 é o ponto C. x3 varia de 0 a 2 metros, sendo que o ponto 0 é o ponto D e x igual a 2 metros é o meu ponto C, né? Então, basicamente, é a mesma forma, né? Então, vou lá responder essa questão. Né,
S1, né? Eu vou ter aqui, se eu pegar dessa forma aqui, né? 10 kN, aí eu vou ter uma resultante desse carregamento distribuído aí de 10x, né? E aqui é S1, né? Sendo que o x1 é aqui e aqui, né, em relação à seção, é x sobre 2, né? Então, em S1, bem simples, né? Eu peguei aquele carregamento distribuído aqui e peguei a resultante dele. A gente já tinha feito isso, né? Normal em S1 vindo pela direita é igual a zero. Cortante em S1 vindo pela direita vai ser igual sentido horário, que é o sentido positivo. Então, vai ser 10x mais 10, né? Variando o x de 0 a 4 metros, né? Quando eu falo x aqui, se é na seção 1, é x1, tá? E aí eu vou ter meu momento em S1 pela direita vai ser igual ao quê? Aí eu tenho fibras tracionadas, são as fibras superiores, para ambos os esforços aqui, então tudo é negativo. Então vou ter menos 5x ao quadrado, menos o que? 10x, tá? Então eu multipliquei aqui 10x vezes x sobre 2 e depois 10 vezes x. Então aí eu tenho a minha equação aí, x variando de 0 a 4. Só para a gente ver aqui se está certo, ver aqui, ó, se vai dar no ponto A um momento igual a 120 kN. Tem que dar igual a reação. Então, se eu tenho aí 4 ao quadrado, 16 vezes 5, 80, né? 80 mais 40, 120. Logo, essa equação está certa. Então, em S1, são essas equações. Aí eu vou ter em S2, né? Em S2, o que, que eu vou ter? Eu vou vir pela esquerda, então aqui está S2, aqui está o ponto B. Aqui eu tenho 10 kN e só, né? E só. Não tenho mais nada. Eu sei que aqui é x2, né? Então, vamos lá. Em S2, eu vou ter aí NS2 pela esquerda é igual a zero. Não tem nenhuma força normal aqui atuando no eixo aí da minha barra. E aí eu tenho agora o que? Cortante em S2 pela esquerda. Quais são as minhas cortantes? 10 kN no sentido horário, então é positivo. Então 10 kN, variando de 0 a 2 metros, tá? E aí eu tenho meu momento em S2 aí pela esquerda, que vai ser aí de quê? Tá tracionando as fibras o quê? Inferior, tá? Se está tracionando as fibras inferior, o momento é positivo, de 10x, variando de 0 a 2 metros. Então, aí, a gente fez em S1, S2, né? E agora, vamos fazer aqui em S3, tá? Em S3, eu vou vir pela direita. Então, S3 pela direita, eu vou ter ali quase a mesma coisa, né? Ter 10 kN. E vou ter que essa dimensão aqui é x3, né? Pegando aí, eu vou ter normal em S3 pela direita é igual a zero, não tem nenhum esforço normal. Cortante em S3 pela direita é igual a sentido anti-horário menos 10, tá? Sentido anti-horário, a seção aqui, ó, menos 10 kN.
E aí eu tenho agora o momento, né? Tá tracionando as fibras inferior, tá? Você vê assim, pela deformação dessa barra aqui, ó. Tá aqui a barra, ela vai se deformar assim. O que que vai acontecer com... Ela vai se deformar nessa direção assim. O que que acontece com a parte de baixo dela? Ela se alonga. Então, se a parte de baixo se alonga, o momento aí é positivo, tá? Então, o momento em S3 pela direita vai ser de mais 10x, tá? Isso aqui variando de 0 a 2 metros, tá? Para ambos os casos aqui, para todas as situações. Fiz todas as minhas equações aí, tá? Fiz todas as minhas equações. O que que eu faço agora? Os diagramas, tá? Então, agora eu passo aí para os diagramas, tá? Para fazer esses diagramas, eu preciso, né? Eu tenho definido aqueles meus pontos. Eu vou pegar até eles aqui. Eu tenho definido esses meus pontos e eu vou ter que calcular o x para cada ponto desse. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, vou ter essa condição. Depois eu vou ter para a seção 2 essa condição. E para a última seção eu vou ter essa condição aqui. E aí eu calculo x, né? Para esses pontos, né? Eu calculo os momentos para cada ponto desse. Então, para x igual a 0, né? Para x igual a 0, eu vou ter o meu cortante em B e o meu momento em B, né? Então, meu cortante em B vai ser mais 10 kN. E meu momento em B vai ser 0. Tá? Você jogar x aqui, substitui o 0, né? Para x igual a 4 metros, aí eu vou ter o meu cortante em A, né? Que vai ser de quanto? 10 vezes 4, mais 10, né? 50. Então, cortante em A é igual a 50 kN. E momento em A vai ser igual a menos 120 kN/metro. Né? Então, eu tenho essa condicionante aí para as minhas equações da seção A. Na seção B, para x igual a 0, né, eu vou ter cortante em B é igual a 10 kN, tá? É uma constante. E momento em B igual a 0, tá? Para x igual a 2 metros, eu vou ter meu VC, que vai ser 10 kN, é uma constante, e o meu MC, meu momento em C, que vai ser 10 vezes 2, 20 positivo kN, tá? Partindo para a última equação aqui, para x igual a 0, né? Eu vou ter aí meu cortante em D vai ser igual a menos 10 kN. E meu momento em D vai ser 20 kN. Ou 10 vezes 0, 0, né? Vai ser 0. Para x igual a 2, eu vou ter aí meu VC e o meu MC. Então, vou ter aí cortante igual a menos 10 kN, é uma constante. E o meu MC, 20 kN, tá? Repara que, coincidentemente, né?
o ponto MC e MC das equações diferentes, das seções diferentes, bateram, né? Porque é um gráfico que tem uma continuidade. Então, aí eu venho e faço o meu diagrama, tá? Os meus diagramas, eles vão ser montados como se fosse a estrutura contínua, né? Então, vou ter aí ponto A, B, 4 metros, depois ponto A, B, 4 metros, aí eu coloco a rótula aqui, depois mais 4 metros aí, sendo que tem uma divisão. Então, basicamente, é esse aqui o meu trecho aí do diagrama. B, C e D, tá? Então, eu não vou ter esforço normal, então não vou fazer o diagrama de esforço normal aqui. Só de cortante e momento fletor. E aí eu vou ter diagrama de esforço cortante, meu deck em kilonewtons metro, e meu diagrama de momento fletor em kilonewton metro. Beleza. Fazer agora o diagrama. Cortante no ponto A, né? 50 positivo. Então aqui, ponto A, 50. No ponto B, cortante é 10, tá? Então, aqui é 10. No ponto C continua 10, tá? Então aqui é 10 também. 10, né? É uma constante. Então aqui é 10, aqui também é 10. E aqui entre A e B é uma equação do primeiro grau, então é uma reta, tá? De 50 a 10. E aqui manteve. E de C a D é menos 10, é uma constante, né? Negativa aqui, ó. Menos 10, menos 10. Que negativo. Beleza? Então esse aí ficou sendo o meu diagrama aí de esforço cortante, tá? E agora eu tenho que montar o meu diagrama de momento fletor. Então, basicamente, no ponto D eu tenho um zero, no ponto C eu tenho 20, né? No ponto D, 0, no ponto C, 20. Então, aqui eu tenho 20 positivo. É uma equação do primeiro grau, uma reta. Então, 20. Daqui eu vou ter a mesma coisa. Ó. No ponto B, 0. No ponto C, 20. Então, faço uma ligação aqui. Isso aqui é positivo. E na seção 1, eu vou ter que no ponto B é 0. E no ponto A é menos 120. Então vai ficar algo assim, né? Uma parábola ali, né? Menos 120. Então ficou sendo esse aí o meu diagrama da viga composta, né? Que eu posso fazer aqui no F-Tool para vocês, né? Diminui aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, o que eu tinha aí? Eu tinha 4 metros, né? Depois 2 e 2. Aqui eu coloquei um apoio do terceiro gênero, né? Aqui eu tinha uma rótula.
E aqui eu tenho um apoio do primeiro gênero. Ok? Vamos lá. Eu tenho aqui uma carga P de 20, P20, né? Menos 20 aplicada. E tem um carregamento distribuído, né? Q 10 de 10 kN aí, né? Menos 10 kN por metro. Essa aqui é a minha estrutura, que a gente acabou de fazer aí na mão, né? 4 metros, 2, 2. Ok? E eu tenho que aplicar o material. Concreto aqui. Aplicar. E a seção. Viga. Geber. Retangular. Vou colocar ela de 40 por 20. E aplico, tá? Quando eu vou calcular o normal, né? Não tem nada. O esforço normal não tem, né? Não existe. Quando eu calculo o cortante, olha lá, ó, nosso gráficozinho, né? 50, 10, 10, 10, menos 10. Quando eu calculo o meu momento, aí eu vou ter o quê? 120 e 20 aqui, né? Se eu colocar a intensidade, eu vou ver aqui, né? Mais ou menos como eu desenhei aqui, ó. Exagerando, né? Então, 120 e 20, tá? Então, basicamente, foi isso a resolução da viga, né? Composta. Eu tenho que dividir, né? Eu tenho que dividir ela, secionar e depois eu somo os resultados finais, ok? Então, basicamente, é isso aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para vocês uma atividade, né? E aí eu espero que vocês consigam resolver ela. Para tentar agora, tá? Deixa eu colocar ela aqui na tela. Pronto. Essa aqui que eu tinha falado lá no início, tá? Então tente fazer ela aí rapidão para a gente discutir elas, tá?